ouviu falar em botox preventivo? A toxina botulínica está sendo usada cada vez mais em pessoas muito jovens como uma prática preventiva. Ou seja, ele está sendo aplicado em pessoas jovens sem rugas para que futuras rugas não apareçam. Será que essa prática é saudável? Será que existe algum risco nisso? Nós vamos falar sobre isso. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Verde Limão. Eu sou a Gabi, prazer. E essa daqui é a doutora Margarete Dutra. Ela é médica dermatologista, médica integrativa, professora em pós-graduação de medicina estética e também minha mãe, para quem não sabe. Prazer. Primeiramente, o Botox, gente, é um nome comercial de uma toxina botulínica. O nome Botox ficou igual Bombril, né? Bombril é uma palha de aço. Só que a marca Bombril pegou tanto que quando você quer uma palha de aço, você compra um Bombril. A toxina botulínica nada mais é do que um paralisante da musculatura. Paralisa o movimento muscular. E o que acontece? A gente gera uma tração contínua na derme pela musculatura, pela força da musculatura. Então surgem as rugas que a gente fala dinâmica. O que são as rugas dinâmicas? Elas só aparecem quando nós fazemos movimentos. Então são rugas dinâmicas. Com o tempo, elas ficam estáticas. Mesmo você não fazendo um movimento, você já marcou, já fez o sulco na derme, já surgiram as rugas, mesmo dormindo, você está com elas. Então isso é uma ruga estática. Não precisa de fazer movimento para ela se apresentar. E com o tempo, as rugas dinâmicas, elas vão virar estáticas. Ou seja, o que é importante entender é que uma ruga dinâmica, junto com o estresse contínuo e outros fatores, pode se tornar uma ruga estática. Uma ruga que aparecia antes só quando você falava, só quando você franzia a testa, vai começar a aparecer mesmo se você não fizer nenhum esforço muscular. E a toxina, ela vai provocar um relaxamento muscular, vai paralisar os movimentos dessas rugas, tanto dinâmicas como estáticas. Como você não mexe a musculatura quando está com a toxina, as rugas não vão se fazer. E na estática, ela vai dar uma esticadinha na musculatura, né? Na pele, mas você não sai de uma ruga estática profunda para o lisinho, tá, gente? São várias aplicações e depende também da idade e do sexo da pessoa. Então, são detalhes que você vai ter perante uma consulta com um dermatologista. A lógica da toxina preventiva é que, como as rugas dinâmicas, elas são um dos fatores que fazem com que as rugas estáticas, as marcas de expressão, se fixem, a ideia dele então é você paralisar o movimento para que não ocorram nem sequer as rugas dinâmicas. E dessa maneira, a ideia é que as rugas estáticas não se fixem na pele. Hoje em dia já é muito comum a gente encontrar pessoas com menos de 25 anos procurando esse tratamento com objetivos preventivos. Mas será que isso é efetivo? Temos que raciocinar o seguinte: a partir do momento que você coloca a toxina, você lembra que a gente falou que paralisa o músculo? O músculo sem ser usado, o que acontece? Alguém de vocês que já engessou a perna, um exemplo, ou o braço, o ato de não ter usado aquela musculatura, você não percebe que ficou mole, ficou atrófico, o músculo afinou, tem que fazer exercício e andar para que o músculo volte ao normal? Então isso acontece também. Como a gente está paralisando a musculatura, há uma atrofia da musculatura. Você fazer isso na pessoa com mais idade justifica, mas você fazer isso com uma pessoa muito jovem, já atrofiar uma musculatura, tem que ver os benefícios se vale a pena. A gente tem casos de pessoas jovens que às vezes é míope, tem isso aqui muito forte, justifica você não fazer a fronte toda, mas soltar, relaxar aquela musculatura, porque ela tem aquele vício, né, pelo problema da visão. Então, em alguns casos, de pessoas mais jovens, justifica a toxina, mas fazer simplesmente para achar que não vai ter rugas, tem que pensar. Eu, particularmente, eu não oriento as minhas pacientes a fazerem por prevenção, quando a paciente é muito jovem. E essa atrofia muscular, ela pode gerar também um quadro de flacidez. Por quê? Porque o tônus, a nossa firmeza, ela depende de duas coisas. Primeiro do amparo muscular e depois do amparo cutâneo. Quando você, com a toxina, paralisa o amparo muscular, a sua pele, que é o amparo cutâneo, ela fica sobrecarregada. Ela vai ter que fazer uma função que antes era feita por duas
duas frentes, ela vai ter que fazer sozinha. Isso pode promover um desgaste que facilita o processo de flacidez. A gente precisa ter em mente que não é porque você está aplicando Botox antes que as suas rugas não vão existir. As rugas, elas não dependem só do movimento. Há um processo do envelhecimento do colágeno, da perda das fibras de colágeno. E isso não depende do movimento. Isso vai acontecer com o envelhecimento, com a hidratação, com a nutrição. Tudo isso vai depender na formação da tua ruga. Não é só um movimento. Então, faz sentido você paralisar o movimento para não ter ruga? Faria mais sentido se as rugas elas fossem decorrentes somente da movimentação da face, somente das rugas dinâmicas. Mas como a gente acabou de ver, tem outros fatores que influenciam. Outra coisa importante, gente, que acontece com a toxina é a resistência que você pode formar. Primeiro vamos entender o que é toxina. Você tem a toxina produzida pelaquela bactériazinha, que é uma coisa tóxica. Ela paralisa o músculo em todo o corpo quando você está com essa bactéria no corpo. Quando você está aplicando a toxina só naquela região, ela vai ficar paralisada só naquela região, porque você não tem a bactéria para produzir para o corpo todo. Então isso é importante vocês entenderem. Então já é uma toxina. A maioria das toxinas, elas são acopladas à proteína. Para ela poder ser diluída para aplicar, ela vem acoplada à proteína. Nós temos uma que não tem proteína, mas as outras todas têm proteína. Quando você injeta uma proteína, você também pode estar estimulando anticorpos contra aquilo. Então, as toxinas mais conhecidas são Botox, que foi a primeira, Xelmin, que algumas pessoas conhecem como Xelmin, mas a pronúncia é Xelmin, que é alemã. Você tem Prosigni, você tem a Dysport, você tem Botulifit. Todas elas são toxinas, só que trazem algumas características diferentes. Então, quando você está injetando algo no teu organismo, mais pouquinho que seja, você pode, com o tempo, criar anticorpos contra aquilo. Então, você fazendo isso muito precocemente, talvez quando chegar na idade, a toxina não funcione para você mais como deveria funcionar. Ou você vai precisar de muito mais unidades para paralisar aquele músculo. Em resumo, o que tudo isso quer dizer? Se você criar resistência, anticorpos contra a toxina, lá na frente, você não vai conseguir paralisar com a musculatura. Ao invés de aplicar 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, você vai precisar de 10 unidades. E muitas das vezes, nem usando mais toxina, ela vai ter algum efeito sobre você. E tem pessoas que começam a apresentar também resistência, e te vê que a toxina durava 6 meses, passou a durar 4, 3. São sinais de que você está criando resistência. Mais uma vez eu pergunto, vale a pena fazer se a pessoa não tem necessidade, é novinha, atrofiar aquele músculo? Correr o risco de ter resistência mais para frente? Eu acho que é uma coisa que tem que discutir muito e não fazer apenas achando que vou fazer um procedimento desse para não ter ruga nunca na vida. Não é bem assim. Você deve estar se perguntando então, quando é indicado usar o Botox? Quando é que eu devo procurar? Quando que eu devo começar a usar? Você deve fazer uma consulta a um dermatologista e fazer essa pergunta de acordo com o movimento que apresentar e as rítides, as rugas que apresentar na tua face. Você vai ser orientada a fazer a aplicação e quantas unidades serão necessárias. Existem casos de pessoas mais jovens, que eu citei já aqui anterior, que têm umas marcas de expressão fortes, muitas vezes até pela visão, às vezes a miopia. Aí você vai ser orientada se vai começar ou não usar a toxina mais cedo e como usá-la, né? Então, isso depende de uma consulta para você ter uma boa orientação. Não é todo mundo, gente, que chega, eu vou fazer Botox porque eu vou fazer Botox. Não é assim. Você precisa de uma orientação. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Tem os efeitos colaterais. Então, você deve ser bem orientada antes de aplicar uma toxina. Que mulher, que mulher! Então é isso, gente, nosso vídeo chegou ao fim. Eu espero muito que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se vocês querem que a gente fale sobre outros assuntos, escrevam nos comentários, que aí a gente fala pra vocês. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!